Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso de Química e agora a gente vai trabalhar uma temática diferente, né? Nós estávamos trabalhando até então com a questão da tabela periódica. A gente viu exaustivamente as propriedades periódicas, que elas resultam da formação da tabela periódica, o seu arranjo específico em linhas e colunas, que a gente reconhece como família ou grupo, e os períodos. E isso para a gente tem uma informação extremamente importante, porque a gente reconhece a tabela periódica que ela traz para a gente justamente a configuração da camada de valência, ou seja, a camada mais externa. E quantos elétrons a gente tem nessa camada? Veja, todas as propriedades químicas dos elementos derivam diretamente da quantidade de elétrons na camada de valência. Então, se a gente tem já disponível a tabela periódica, a gente não precisa mais fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons temos na camada de valência e deduzir as propriedades do átomo. Então, é justamente isso que a gente vai trabalhar agora. Aula 22, em exercícios, ligação química. Especificamente, nós vamos trabalhar o capítulo 13 com a ligação iônica, certo? Páginas 191 e 193. Então, como de costume, caderno, lápis, borracha e livro, para a gente começar então. Veja, primeira questão, de número 3. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e do cloro é 17, a fórmula de um provável composto entre esses dois elementos será... Veja, a questão está perguntando de forma simplista. Estou juntando o átomo A com o átomo B. Preciso saber as características do átomo A, do átomo B, para saber se, ao se ligarem, quantos átomos eu vou precisar para fazer o composto. 2 do átomo A, 3 do átomo B, quantos? Isso é decorado? Não. Isso é resultado de quantos elétrons cada átomo vai ter na camada de valência. Quer ver? Olha só. Beto, mas eu preciso fazer a distribuição eletrônica já que ele me deu o número atômico? Não. A gente pega a tabela periódica para a gente poder verificar justamente qual é o resultado da junção desse átomo, desses dois átomos. Então, olha só, cálcio, número atômico 20. Poderia fazer a distribuição eletrônica dele e do cloro? Poderia, se eu não tivesse a tabela periódica. E aí a gente veria o seguinte, o átomo de cálcio, ele possui, na sua camada de valência, 2 elétrons, certo? E o cloro possui 7. Pela regra do octeto, o que é que nós temos? Veja, vamos lembrar o seguinte, dos 117 átomos da natureza, a gente tem 7, né, que não se ligam a ninguém, que são os gases nobres. Eles não se ligam a ninguém de forma natural, nem entre átomos iguais a eles, nem a eles mesmos. Então, ou seja, ele é o padrão para a gente entender a ligação química. E o que é que os átomos dos gases nobres têm de diferente, com exceção do hélio, né, que só tem a primeira camada? Todos os demais possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, se eles não se ligam a ninguém, tudo indica que ter 8 elétrons na camada de valência dá uma estabilidade para o átomo, faz com que ele não se ligue a outro átomo. Beto, e os demais? Olha, os demais estão se ligando entre si para poder ter essa configuração do gás nobre, poder ter 8 elétrons na camada de valência. Então, olha só, no caso aqui do cálcio, pela regra do octeto, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele precisaria ganhar mais 6. Só que ganhar 6 é muito mais inviável do que perder 2. Porque se o átomo de cálcio perder esses 2 elétrons da camada de valência, que a dele é a quarta camada, repare que agora a quarta camada não existe mais, com elétrons disponíveis, porque ele perdeu esses 2 elétrons. Mas olha a terceira camada, 3s2, 3p6. Na terceira camada agora, o cálcio possui 8 elétrons. Agora olha o cloro. O cloro já possui na terceira camada 7 elétrons. Ele sim é mais viável ganhar um elétron, porque para ele ficar com 8 elétrons na segunda camada, ele teria que perder 7. Então, para ele é muito mais viável ele ganhar um elétron e ficar com a configuração eletrônica 3s2, 3p6, certo? Então, ou seja, o que determina se o átomo vai ganhar ou se ele vai perder elétron? Ora, quantos elétrons faltam para ele completar o octeto? Se faltam poucos elétrons, ele vai receber. Cara, se falta muito, então ele vai perder o que ele tem, certo? Essa é a nossa base, a nossa referência. Então, olha só, analisando aqui agora, a gente vê o seguinte. Se eu tivesse que representar o sódio e o cloro, estão aqui representados. Sódio com seus 2 elétrons na camada de valência e o cloro com 7.
Veja que o átomo de sódio ele tem 2 elétrons para serem doados. Só que o átomo de cloro só pode receber um. Se esse único átomo de cloro recebesse mais um elétron, ele ficaria com 9 elétrons nessa camada? Não. Esse elétron iria para a próxima. E aí a próxima camada só teria mais um, esse único elétron que ele ganhou. Ele precisaria ter 8. Então, nesse caso, não vai formar o composto? Não, vai formar sim. Só que nesse caso, para cada um átomo de sódio, eu preciso de 2 átomos de cloro. Porque um único átomo de sódio vai doar 2 elétrons e cada um único átomo de cloro só pode receber um elétron. Então é justamente isso que é o composto que ele está perguntando no enunciado. Como é que é o composto formado pela reação entre esses 2 átomos? Olha, é um átomo de sódio para 2 átomos de cloro. Só que veja, representando do jeito que eu fiz aqui, já facilita muito para a gente do que ter que trabalhar com a distribuição eletrônica. Mas existe uma outra forma, uma outra notação para a gente trabalhar, ainda muito mais simples e que é muito mais útil no dia a dia e para a gente resolver a questão, que é justamente isso aqui. Ó. Eu posso representar o átomo de sódio e o átomo de cloro da seguinte maneira. Eu coloco os elétrons ao redor do átomo, quantos ele tem no caso, né? O átomo de cálcio tem 2. Então eu coloco esses 2 elétrons ao redor dele, primeiramente um ao lado do outro, já que são 2. Beto, por que você pôs um ao lado do outro? Se a gente for lembrar aquelas nossas regras de distribuição eletrônica, o princípio da exclusão de Pauli, a regra de Rand, a gente lembra que no primeiro orbital S, a gente primeiro emparelha os 2 elétrons para depois preencher os orbitais P. Então, nesse caso, só para ser assim, bem criterioso, inicialmente a gente tem que colocar então os 2 elétrons no orbital S. O cloro ele possui 7 elétrons, então eu coloco os 2 elétrons no orbital S, representado dessa forma, um par. E aí os demais eu vou colocando agora um por um, para lembrar que são os orbitais P, que são 3, e eu coloco um elétron de cada vez. E agora o restante eu volto emparelhando. No caso do cloro, são 7 no total, o resultado final é esse. Beto, se eu já tivesse colocado aleatoriamente ali as bolinhas e chegasse nesse resultado final aí, não tem problema, eu só estou explicando o passo a passo para vocês entenderem que essa representação ela não é aleatória, ela não é um acaso. Ela tem uma representação química dos nossos conceitos anteriores. Então veja, é muito mais fácil representar o átomo com os elétrons da camada de valência dele, sem precisar desenhar igual eu fiz aqui na representação ao lado. Então veja, como é que é o meu composto? Cada átomo de cálcio perde 2 elétrons e cada único átomo de cloro recebe esse 1 elétron. Essa representação que eu coloquei aqui é o que a gente chama de estrutura de Lewis, ou representação de Lewis. Veja, a gente não está indicando qual é o número da camada de valência do átomo, já fica ali subentendido. A gente só representa os elétrons da camada de valência do átomo. Simples assim. E as letras que representam o átomo. E aí, retornando, qual é o produto formado, então? CaCl2, que é, no nosso caso aqui, a alternativa E. Essa é a resposta do item. Veja que eu fiz aqui de forma bem lenta para a gente poder recapitular o que a gente já viu nas aulas passadas. Mas veja, essa não é a melhor forma de resolver a questão. Essa é a forma que eu fiz do passo a passo para a gente revisar. Agora, como é que a gente faria essa questão de uma forma mais prática? Tabela periódica. E aí a gente pega aqui o seguinte. Na tabela periódica, primeiramente a gente identifica a posição do elemento. Se o cálcio está na família 2, significa que ele é um metal, tem 2 elétrons na camada de valência. Cloro está na família 17, é um não metal, tem 7 elétrons na camada de valência. Ainda orientados pela regra do octeto, certo? A gente vê que o cálcio, que tem esses 2 elétrons, ele poderia perder esses 2 elétrons ou receber 6. Já vimos que é viável ele perder esses 2 elétrons e formar a carga 2+. O cloro tem 7 elétrons. Ele poderia perder os 7 ou ganhar mais um. Já vimos que é viável ele receber um elétron. Então, olha só, a partir da posição da tabela periódica, basta a gente fazer a interpretação, a análise. O cálcio ele tende a formar, assim como todo mundo que está na mesma família, carga 2+, porque está na mesma família, comportamento químico semelhante. Então, o cloro, como todo mundo na família 17, forma um ânion, um menos. A partir daqui da carga que os átomos formam, eu consigo agora ver qual é a fórmula do meu composto. Basta eu descer cruzando o valor da carga. Repara bem, quando eu identifico a carga que cada átomo faz,
eu consigo ter diretamente a proporção entre eles. Por isso que o meu resultado é CaCl2. Entendido? É a forma como a gente vai resolver os exercícios daqui para frente, certo? Identifico a carga que esse meu átomo tende a formar e aí eu cruzo o valor da carga. Ao cruzar o valor da carga, eu tenho diretamente a proporção entre a carga e a quantidade necessária de átomos para formar o produto, certo? Então aqui, retomando, próximo exercício. Para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, regra do octeto, o átomo de número atômico 16 deve, olha, tabela periódica, o átomo de número atômico 16 é o enxofre, coincidentemente está na família 16. Se ele está na família 16, tem 6 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, para ficar estável, poderia perder 6 ou poderia receber 2. Sabemos que nesse caso ele recebe 2 elétrons. Então qual é a minha resposta? Alternativa D. Esse átomo recebe 2 elétrons. Tá vendo? A posição dele na família me diz quantos elétrons tem na camada de valência. Sabendo isso, eu vou ver se ele vai perder ou ganhar elétrons para ficar estável. Essa é a análise que a gente faz. Próxima questão. Um composto é formado pelo cátion X e ânion Y, com fórmula química representada por X2Y3. A respeito desse composto, assinale a alternativa correta. Veja que essa questão aqui agora é o inverso. Ele já deu para a gente o composto e ele vai fazer perguntas sobre o átomo X e o átomo Y, mas ele já deu a estrutura para a gente. E pelas perguntas que ele está fazendo, o que a gente vai fazer aqui agora é a análise inversa. Olha só, se a gente já percebeu aqui que a gente já tem a estrutura do composto, vamos fazer o inverso. Primeiro, vamos separar esses átomos, X, 2, Y, 3. Pela notação, certo, que a gente já viu isso, o primeiro átomo ele possui carga positiva, a gente escreve ele primeiro, e o segundo átomo de carga negativa, certo? E agora, se a gente pegar agora o índice de multiplicação, né, que está indicando quantos átomos aparecem na forma, a gente sobe cruzado. Isso mostra para a gente o seguinte, o átomo X ele possui uma carga positiva 3. O átomo Y possui uma carga negativa 2. Quem é positivo perdeu elétron, perdeu 3 elétrons. Quem está negativo ganhou elétron, ganhou nesse caso 2 elétrons. Veja, eu estou fazendo análise de quanto perdeu e quanto ganhou. E aqui vem as perguntas. O átomo X possui 2 elétrons na camada de valência? Não. O átomo X possui 6 elétrons na camada de valência? Não. Se ele está perdendo elétron, ele está perdendo os que ele tinha. Ele só tinha 3. Então não é nem A nem D. O composto se estabiliza por ligação covalente? Não. Se eu estou formando espécies positivas, é ligação iônica. Íons positivos e íon negativo. Então agora restou a alternativa B e C, ambas sobre o átomo Y. E o átomo Y, como a gente está vendo, ele está formando uma carga 2-. Se ele está formando uma carga 2- é porque ele está recebendo mais 2 elétrons. Para 8, quanto ele já tinha que ter então na camada de valência? Ele já tinha que ter 6. Então essa é a nossa alternativa correta, B. Tranquilo? 7. Escreva a fórmula dos compostos formados pelos seguintes pares de elementos. Então, temos aqui, se eu não me engano, são até a alternativa F, eu vou fazer 3 aqui com vocês, para vocês entenderem e fixar melhor isso. Como é que eu começo? Olha só, alternativa A, eu tenho um átomo de sódio, número atômico 11, e bromo, número atômico 35. Beto, se ele não tivesse dado o número atômico, não ia fazer diferença. Olha na tabela periódica a posição dos átomos que vão formar o composto. Sódio está na família 1, metal alcalino, então ele forma um cátion 1+, assim como todo mundo que está ali, com exceção do hidrogênio, que não é metal. Bromo está na família 17, é um halogênio. Se ele está na família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. A carga que ele vai formar é uma carga 1-, porque ele recebe um elétron. Cruzando agora os valores das cargas, eu tenho que o meu composto formado é o NaBr, ou seja, eu preciso de um átomo de sódio e um átomo de bromo para formar meu composto. Essa é a proporção, certo? Item E. O átomo de lítio também está na família 1. Assim como o sódio, ele forma então o cátion de carga 1. E o oxigênio está na família 16, é um calcogênio. Se ele está na família 16, tem 6 elétrons na camada de valência, precisa de mais 2.
Então, a reação entre os átomos de lítio e oxigênio vai me formar um composto que eu preciso obrigatoriamente 2 átomos de lítio para 1 átomo de oxigênio. Tranquilo? E por último, o item F, eu tenho hidrogênio e bário. Olha, vou lá olhar na tabela periódica novamente onde estão os meus elementos. Veja, Beto, por que você começou pelo bário? Família 2, metal alcalino terroso. Porque o bário é metal. E os metais a gente escreve primeiro na estrutura do composto. Se ele está na família 2, significa que ele vai perder esses 2 elétrons que ele tem na camada de valência. Tá, Beto, e o hidrogênio não está na família 1? Sim, o hidrogênio está na família 1, mas lembre-se, no primeiro período só existe a primeira camada. E a primeira camada só pode caber no máximo 2 elétrons. Por isso que hidrogênio e hélio, eles vão ficar estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Não chega a ser uma exceção. É porque, na verdade, não cabe mais elétrons ali. Então, eles ficam estáveis com 2. No caso, o hélio já tem 2 elétrons, não se liga a ninguém, é um gás nobre. Hidrogênio já tem 1. A tendência dele é ganhar um segundo elétron para ter a configuração eletrônica do hélio e ficar estável. Por isso que o hidrogênio não é metal. Ele fica normalmente na família 1 porque ele possui um elétron na camada de valência, só para manter o padrão, certo? Então, voltando aqui, como é que ficaria o nosso composto? Olha, o nosso composto, então, ficaria cruzando os valores da carga para ter o quantitativo de átomos, fica BaH2. Um átomo de bário, certo? Para 2 átomos de hidrogênio. Porque cada átomo de bário vai doar 2 elétrons. Cada átomo de bário doa 2 elétrons. Só que um único átomo de hidrogênio só recebe 1. Então, eu preciso ter um segundo átomo de hidrogênio para receber o segundo elétron de um único átomo de bário. Tranquilo? 10. Julgue a seguinte afirmação em certo e errado. Assim, eu já vou aqui dizer para vocês que essa questão a gente nem precisaria da tabela periódica para responder. E, na verdade, para responder essa questão, a gente só precisaria ler com atenção o enunciado. Veja bem, é uma questão da UNB, e a UNB ela preza muito o raciocínio. Basta saber uma única coisa em química para resolver essa questão, o conceito de família. Eu vou fazer o passo a passo e depois eu vou explicar como que a gente faria de uma forma mais simples a questão, tá? Então veja, sabendo-se que o sódio forma com um elemento químico Y, um composto de forma Na3Y, é correto afirmar que Y se encontra no grupo 17 e no segundo período da tabela periódica? Então vamos fazer passo a passo. Primeiro eu separo os átomos constituintes. Na3 mais Y1. Quando não tem nada é porque é só um átomo. Depois eu pego agora e lembro que primeiro vem o átomo positivo e depois o átomo negativo, para identificar as cargas. E agora eu subo cruzado os valores que as cargas formam para cada um desses átomos. Então eu vejo que o sódio perde um elétron e o átomo Y ganha 3 elétrons. Então olha só, se o meu átomo Y ele forma um ânion, é porque ele está ganhando elétron, nesse caso 3. Pela regra do octeto, vai ficar estável com 8. Se ele ganhou 3, é porque ele já tinha 5 na camada de valência. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele tem que estar obrigatoriamente na família 15. Ah, Beto, entendi. Então é por isso que está errado a questão. É porque ele não está no grupo 17, ele está no grupo 15, né? Não só por isso. Olha como a questão continua. A questão tem um E. Está vendo esse Ezinho aí? Isso aqui, essa conjunção aditiva, para essa questão estar certa, eu tenho que ter isso e isso sendo verdadeiros. A primeira pergunta tem que ser verdadeira e a segunda também, porque eu tenho um E, não tenho um OU. Então, olha só, ainda que esse átomo estivesse na família 17, a questão estaria errada, porque ele está afirmando que estaria no segundo período. Ele está afirmando que teria que ser, aqui no caso, o nitrogênio. Não pode, isso está errado. Beto, por que está errado? Justamente por isso. Qual que é o conceito de família na tabela periódica? Átomos diferentes com propriedades semelhantes. Átomos diferentes, não são os mesmos átomos, senão seria o mesmo elemento químico. É igual a você, seu pai, sua mãe, sua irmã, porventura. Vocês são uma família. Vocês têm características semelhantes, mas vocês não são as mesmas pessoas. Então, para mim poder afirmar que esse átomo estaria no segundo período, eu teria que ter alguma informação adicional no enunciado
para mim poder dizer, não, realmente esse átomo é o átomo do segundo período. Porque senão pode ser qualquer um dos átomos. Então, veja, como ele não traz no enunciado nenhuma informação adicional, esse átomo de sódio ele formaria Na3 com nitrogênio, Na3 com um átomo de fósforo, Na3 com um átomo de arsênio, antimônio, bismuto e por aí vai. Certo? Então, ou seja, ele forma o mesmo tipo, o mesmo padrão de composto, ou seja, 3 átomos de sódio para um átomo desse elemento Y. Eu não tenho como aqui, sem uma informação adicional, dizer exatamente quem é o átomo Y. Eu não tenho como. Então, bastava ter ficado atento com essa segunda informação do enunciado. Ora, eu não posso afirmar que é o átomo do segundo período. Eu não posso afirmar aqui, no caso, que seria o nitrogênio. Eu não posso. Não tenho como dizer isso. Certo? Por isso que o item está errado. Aqui eu fiz o passo a passo, até para a gente revisar e explorar bem a tabela periódica. Tá? Tá seguindo. O composto formado pela combinação do elemento X, número atômico 20, com o elemento Y, número atômico 9, provavelmente tem fórmula, 2 pontos. Mesma coisa das questões anteriores. Eu tenho 2 átomos diferentes reagindo entre si e eu quero saber qual é o produto final. Ou seja, quantos desses átomos precisam reagir entre si para ter o produto final. Ora, como é que a gente faz? Tabela periódica, identifico onde estão os meus átomos. Cálcio, família 2, metal alcalino terroso, forma um cátion de carga 2, vai perder 2 elétrons. O número atômico 9 é o flúor, família 17, certo? Um halogênio. Então, se ele já tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais um. Então, se essas são as cargas, basta eu fazer agora descer cruzando para mim ter a proporção da quantidade de átomos. Então, eu vejo que o produto formado obrigatoriamente tem que ser XY2. Beto, mas por que a gente já não colocou aqui os átomos? Ora, porque o enunciado não pediu. Ele falou que X e Y. E ele dá como alternativas X e Y. Ele não deu cálcio e flúor. Mas a gente usava ali só para identificar na tabela periódica, tá? Então, qual é a alternativa? Alternativa B. O meu produto formado é XY2. Um átomo X para 2 átomos Y. Questão 16. Essa questão aqui, na verdade, do Enem, ela não é nenhuma questão de química, tá? Ela é uma questão de português que envolve como objeto um tema da área de química com a biologia. Então, essa questão, ela explora muito a questão da interpretação do texto. A química aqui, ela é zero, ela é nula. Mas vamos resolver, para a gente entender do que se trata, pelo menos, né? O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, ou seja, quando ele está na forma pura, como metal, os íons Cd2+, né, que é do átomo de cádmio, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion de zinco, Zn2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio, ou seja, o tamanho do átomo, de alguns metais e seus respectivos cátions. Com base no texto, a toxicidade do cádmio, em sua forma iônica, é consequência de esse elemento, 2 pontos. Bom, vamos analisar aqui as questões. O que o enunciado está falando? Eu tenho vários metais na natureza. Existe dentre esses metais, quando eles estão na forma de cátion, eles possuem uma atividade biológica importante. No caso aqui, ele está falando do zinco e do cálcio no nosso organismo. E ele está falando que existe um outro metal que, se na forma iônica estiver presente no nosso organismo, ele é um veneno. Ele pode causar problema nos ossos, doenças de osteoporose, por exemplo, e funcionamento dos rins, certo? Então, envenenamento, certo? Por isso que a gente chama ele de metais pesados, né? Então, olha só, ele dá aí a tabela e ele diz o seguinte, vamos analisar para a gente entender qual é a alternativa correta em relação a por que o cádmio é tóxico, certo? Alternativa A. O cádmio, né, ele apresenta baixa energia de ionização.
o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação com outros compostos. Olha só, o que a questão falou para a gente é o seguinte, ele não está falando da formação que é mais fácil de formar ou não. O que o enunciado afirmou para a gente é que, estando os três presentes, o cádmio substitui os outros dois. Ele não falou de formação, ele já falou de já estar presente. Então, ou seja, o cádmio tem energia de ionização baixa, o que para os outros também não é essa a informação relevante. Então, por isso que a alternativa A não está correta. B. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. Não, essa questão está errada. Por quê, Beto? Porque o enunciado está falando de átomos no estado metálico com cargas específicas, cargas 2+. Ele deu até exemplo aqui na tabelinha mostrando o alumínio 3+, e o sódio 1+. Mas ele está falando especificamente de átomos com carga 2+, e não de 1 a 3. Certo? Questão C. Possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Olha só, olhando aqui eles na espécie metálica, certo? No seu estado natural, digamos assim, estado puro, olha o raio atômico do cádmio, 152. Olha o cálcio, muito maior, 197. E a gente vê o zinco, que é menorzinho, 137. Mas quando esses átomos citados no texto, certo, passam para a forma iônica, olha o tamanho do átomo. Eles já ficam muito mais próximos. Então, esse átomo, numa estrutura, um pode substituir o outro pelo tamanho. O tamanho já fica muito semelhante, principalmente ali na questão do cálcio. E a carga que eles passam a apresentar é a mesma, 2+, 2+, 2+. Então, aqui eu tenho dois fatores contribuindo, o tamanho e o valor da carga formada. E é justamente essa a alternativa. E por que a D está errada? Porque ele fala que o raio iônico é grande. Não, grande não, é pequeno. Olha só, sai de 152 picômetros para 103. O raio passa a ser menor. E aí, por isso, ele substitui os outros cátions, porque o tamanho é semelhante. Apresentar carga +2, a alternativa é, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que, normalmente, íons com cargas menores participam. Não, nada disso. O enunciado falou que são átomos de carga 2+, não com carga menor, ou seja, +1, certo? Então, veja, usou-se o objeto química, mas, na verdade, era a interpretação de texto da questão, tá? Então, assim, não se assustem em ver um enunciado muito grande com química. Às vezes nem tem química. O Enem tem muito disso, é muita interpretação, tá, pessoal? 17. Zinco, selênio, ferro e fósforo são minerais que participam de inúmeras trocas elétricas e mantêm o cérebro acordado e ativo. Estão presentes em sementes e grãos, raízes e folhas verdes escuras. Em relação ao elemento selênio, analise as afirmativas. Eu vou só retirar aqui o pedaço do enunciado para mim poder colocar a tabela periódica e a gente poder analisar as alternativas propostas. Então, veja, especificamente sobre o selênio, ele quer saber se 1, 2 e 3 estão corretas, se estão erradas. Então, vamos analisar. Primeira coisa, tabela periódica. Acha o selênio, família 16, família do oxigênio, do enxofre. E se ele é da família 16, ele tem obrigatoriamente 6 elétrons na camada de valência, que é o que está dizendo o item 1, possui 6 elétrons na camada de valência, verdadeiro. Devido sua afinidade eletrônica alta, recebe usualmente 2 elétrons e forma um ânion divalente. Ora, o oxigênio não é um dos menores átomos da tabela periódica, assim como todo mundo embaixo dele não tem 6 elétrons na camada de valência, pela regra do octeto não fica estável ganhando +2, então todo mundo na família vai ter o mesmo comportamento, receber 2 elétrons. E se ele só recebe, porque ele tem essa afinidade por receber. A afinidade eletrônica é o inverso da energia de ionização, certo? Energia para formar o cátion. Então, 2 está correto. 3. É classificado como um metal? Não, é errado. Todo mundo que está nesse cantinho aí são os ametais, os não metais. Então, nossa alternativa correta, alternativa D. Apenas 1 e 2.
Bom, a questão 18, ela traz um enunciado aqui, e aí ela fala especificamente sobre a fluorita, CaF2. Vou reduzir aqui novamente o espaço para a gente ganhar um tempinho. E aí ele pergunta assim, né, no final do texto. Na fluorita, CaF2, julgue os itens. Aparecem ligações iônicas? Olha só, tabela periódica, e a gente observa que fluorita, CaF2, é formada pelo flúor, ametal, tende a ganhar elétrons, e o cálcio, que é um metal, doa elétrons. Então, se eu tenho uma espécie doando, formando carga positiva, uma espécie recebendo, formando carga negativa, eu estou juntando útil ao agradável, formando cargas, e essas cargas formam um composto iônico, não covalente. Então, aparecem ligações iônicas? Alternativa 1 está correta. 2. O átomo de flúor está localizado no grupo 5 e no segundo período da tabela periódica? É errado, porque ele está na família 17, não 5. Então, o item 2 está errado. Então, só respondendo 1 e o 2, a gente já elimina a alternativa A e B, porque a alternativa 2 está falsa, certo? E aí tem que manter a D e a E, porque a 1 está correta. Então, aqui a dúvida é entre a 3 e a 4. O átomo de cálcio é um metal alcalino? Não, ele é alcalino terroso, família 2, certo? Metal alcalino é família 1. E aí, o flúor tem um raio atômico menor do que o cálcio? Sim, porque o cálcio está no quarto período, camada de valência quarta. O flúor está num período anterior, então a raio atômico é muito menor. Ainda está lá na direita da tabela periódica, né, os menores átomos da tabela periódica. Questão 26. E a última, para a gente finalizar essa bateria. Olha só, os átomos dos metais alcalinos terrosos, representado por M, apresentam 2 elétrons em sua camada de valência. É de prever que os óxidos e os cloretos desses metais tenham, respectivamente, as fórmulas mínimas. 2 pontos. Então, olha só, primeira coisa, tabela periódica. Vamos identificar o seguinte. Metal alcalino, como ele não especificou qual, não deu número atômico nem nada do tipo, é qualquer um da família 2. Então, um óxido é obrigatoriamente oxigênio, família 16. Então, eu tenho um cátion de carga 2+, um ânion de carga 2-, e que ao cruzar esses dois valores, eu tenho como resultado M2O2. E aí, aqui a gente já exclui, então, a alternativa C, D e E. Beto, mas por que você cancelou o 2 ali e colocou 1? Porque ele perguntou no enunciado, fórmula mínima. Então, quando a gente tem esses nossos valores e eles são múltiplos comuns, a gente obrigatoriamente precisa fazer essa divisão. Se fosse, por exemplo, ali 2 e 6, a gente dividiria, ficaria 1 e 3, tá? Esse pequeno detalhe. Então, 2 e 2 dá 1. Então, alternativa A e B, a gente fica aí por conta do óxido, né? É o composto formado com oxigênio. E ele especifica. E o cloreto? Cloreto é o halogênio Cl, família 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência e forma um ânion menos. Fazendo aqui o cruzamento dos valores da carga, a gente tem como resultado M1Cl2, que é a alternativa A, certo? E aqui a gente finaliza essa bateria de questões. E aqui, lembrar para vocês, tabela periódica, ela resume para a gente tudo que a gente viu sobre estrutura atômica, certo? E ela traz para a gente condições para a gente analisar, já que é um instrumento de consulta, propriedades. A gente utilizou exaustivamente a tabela periódica, que não era mais o nosso conteúdo, para resolver ligação química. Uma delas, são 3. Exaustivamente utilizamos a tabela periódica para ver a ligação iônica. Temos ainda a metálica e a covalente. Então, entenda, tabela periódica é instrumento de consulta. Vale a pena vocês revisarem as nossas aulas anteriores, revisarem os exercícios, estudarem pelo livro e, sempre que possível, participem do chat aí com os nossos professores. Tá? Abraço para vocês. A gente se encontra aí numa próxima aula, se Deus quiser e assim nos permitir. Abraço.